Oi, minha gente querida. Meu nome é Tânia Sampaio, tenho 68 anos. E hoje eu vou abrir meu coração para vocês e contar a história mais doída da minha vida. Mas antes de começar, eu queria pedir um favorzinho. Curta este vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de que cidade vocês estão me assistindo. Isso me dá uma força danada para continuar trazendo minhas histórias para mais gente. Já tão ajeitados aí, pegaram um cafezinho, um chá. Então tá bom, vamos lá. Eu nasci em 1957, numa cidadezinha do interior de São Paulo, sabe, daquelas que todo mundo se conhece. Se cumprimenta na rua. Minha infância foi simples, mas com muito amor. Éramos eu, meu pai, Joaquim, minha mãe Vera e meus 3 irmãos. Minha mãe sempre foi um mulherão. Sabe bonita que sou ela? Daquelas que chamam a atenção por onde passa. Mesmo com 4 filhos, ela era super vaidosa. Uma coisa que as mulheres da cidade sempre admiravam. Meu pai se foi quando eu tinha só 18 aninhos. Um infarto fulminante, sabe? Deixou nossa família completamente sem chão. Foi nessa época que eu conheci o Ricardo. Ele chegou na cidade para trabalhar na agência do Banco do Brasil. Um moço de 23 anos, boa pinta, educado, com aquele jeitinho de homem da capital que encantava qualquer uma de nós do interior. Lembro como se fosse hoje o dia em que ele entrou na loja de tecidos, onde eu trabalhava. Disse que precisava comprar um presente para a mãe dele. Nossa, a gente conversou por quase 1 hora e antes de ir embora, ele me chamou para tomar um sorvete no domingo. Depois da missa, foi um namoro relâmpago. Em 6 meses, a gente estava noivo e, com 1 ano, a gente casou. Minha mãe, ela parecia tão feliz com o meu casamento. Se meteu em cada detalhe. Roger, hoje eu entendo que talvez existissem outros motivos para tanto entusiasmo nos primeiros anos. Nossa, a gente era muito feliz. Construímos nossa casinha com muito sacrifício, tijolo por tijolo. O Ricardo foi crescendo no banco, virou gerente. Tivemos 2 filhos maravilhosos. O Léo e a Júlia, minha mãe, que ficou viúva tão jovem, sempre foi muito presente na nossa casa. Que sorte a sua ter uma mãe tão prestativa. Minhas amigas diziam, boba. Acreditava nisso com todo o meu coração. No começo, eram só uns sinais pequenos que eu escolhia ignorar. O Ricardo começou a trabalhar até mais tarde no banco, várias vezes por semana. Quando chegava em casa, ia direto para o banho. Antes mesmo de me dar um beijo, minha mãe começou a parecer sempre muito arrumada, usando uns perfumes importados que ela dizia que ganhava de uma amiga da capital. Nos almoços de domingo, eu notei uns olhares que duravam mais do que deviam, Stocks, aparentemente inocentes, que me deixavam com uma pulga atrás da orelha, sem eu saber por quê. A gente completou 25 anos de casados com uma festa enorme. Foi nesse dia que meu mundo começou a ruir. Apesar de eu só ter me dado conta disso 5 anos depois, eu tenho uma foto daquele dia. Eu tô no meio, o Ricardo na minha direita e a minha mãe à minha esquerda. Os 3 sorrindo para a câmera. Roger, quando eu olho aquela foto, eu vejo nos olhos deles um segredo. Um segredo que me excluía completamente. Quando fizemos 30 anos de casados, eu já tinha 53. O Ricardo, 58. E a minha mãe, Tissou, mesmo com a idade, ela mantinha aquela vaidade impressionante. Naquela tarde de abril, eu voltei mais cedo da casa da minha filha.
Tinha ido ajudar com o bebê recém-nascido, meu primeiro netinho, mas a Júlia disse que estava tudo sob controle, que eu podia ir descansar um pouco. Decidi fazer uma surpresa para o Ricardo, que estava de folga naquele dia. O portão estava só encostado, o que eu achei estranho. Entrei sem fazer barulho, sabe? Pensando em pegar ele de surpresa. Foi quando eu ouvi risadas vindo do nosso quarto. Reconheci na hora a voz da minha mãe, aquela gargalhada que ela só dava quando estava feliz da vida. Eu devia ter batido na porta, anunciado que cheguei, qualquer coisa. Mas alguma coisa me fez girar a maçaneta, bem devagarinho. O que eu vi naquele quarto, na nossa cama, nunca mais vai sair da minha cabeça. Meu marido e a minha mãe, enrolados nos lençóis que eu mesma tinha trocado naquela manhã. Eu não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Fechei a porta tão silenciosamente quanto abri e saí de casa. Andei por horas pela cidade, tentando botar a cabeça no lugar. Quando eu voltei, os dois estavam na sala, assistindo novela, como se nada tivesse acontecido. O Ricardo me perguntou onde eu estava com aquela preocupação falsa, que agora eu enxergava com uma clareza absurda. Minha mãe disse que tinha passado para deixar um pudim, que fez especialmente para mim. Eu sentei no sofá, entre os dois, e sorry. Foi nesse exato momento que eu decidi, eles iam pagar. E iam pagar muito caro por cada minuto da humilhação que me fizeram passar. As semanas seguintes foram um teste para minha sanidade. Continuei tratando os dois normalmente, talvez até com mais carinho do que antes. E o observava, cada movimento, cada olhar trocado. Quando eles achavam que eu não estava vendo, comecei a prestar atenção nas contas, nos horários, nos detalhes que antes eu deixava passar. Descobri que o caso deles provavelmente tinha começado logo nos primeiros anos do meu casamento. 30 anos de traição, de mentira, de enganação. Numa tarde, enquanto eu arrumava o escritório do Ricardo, coisa que eu quase nunca fazia, encontrei umas cartas antigas, guardadas numa caixa de charutos no fundo de uma gaveta. Eram cartas da minha mãe para ele, datadas de poucos meses depois do nosso casamento. O conteúdo era explícito demais para eu repetir aqui, mas deixava claro que o caso deles começou praticamente junto com o meu casamento. Foi aí que nasceu o meu plano. Não ia ser uma vingança de cabeça quente, sabe, movida pela raiva. Ia ser uma coisa calculada, fria, que ia pegar os dois exatamente onde mais doía, na frente de toda a cidade que respeitava tanto eles. Comecei sugerindo para o Ricardo que a gente devia renovar nossos votos de casamento para celebrar nossos 30 anos juntos. Ele hesitou no começo, mas eu insisti tanto que ele acabou topando. Minha mãe, claro, se ofereceu na hora para ajudar com tudo. Vai ser a festa mais linda que essa cidade já viu. E ela prometeu, mal sabendo que estava ajudando a organizar a própria humilhação pública. Durante 6 meses, eu planejei cada detalhe daquela festa. Convidei todo mundo da cidade, amigos, família, colegas de trabalho, vizinhos. Ninguém podia faltar. Contratei o melhor buffet, decoração impecável, música ao vivo. Gostei, uma pequena fortuna. Mas eu sabia que cada centavo ia valer a pena. Ao mesmo tempo, comecei a mexer as peças do meu outro plano. Abri uma conta bancária secreta e, aos pouquinhos, fui transferindo umas quantias do nosso dinheiro da conta conjunta. Dinheiro que eu também ajudei a ganhar durante anos, trabalhando como professora e depois como diretora da escola pública. Vendi discretamente algumas joias que ganhei, sabe?
inclusive presentes que o Ricardo me dava nos aniversários de casamento, provavelmente movido pela culpa. Também comecei a ter umas conversas casuais com o Ricardo sobre a importância de garantir nosso futuro. Sugeri que a gente podia investir na pequena chácara que ele tinha herdado dos pais e transformar num negócio para a família. Ele amou a ideia, especialmente quando eu falei que a gente podia construir uma casinha menor lá para quando a gente se aposentasse, para ficarmos só nos dois. Eu disse, segurando as mãos dele e olhando naqueles olhos mentirosos, com a ajuda do meu filho, ou Leo, que é advogado, mas sem revelar minhas verdadeiras intenções. Claro, preparei todos os documentos necessários para transferir a chácara exclusivamente para o meu nome. Eu disse para o Ricardo que era só uma formalidade, uma questão de organização para o nosso futuro negócio. Ele assinou todos os papéis sem nem ler direito, confiando cegamente em mim. Irônico, né? Enquanto isso, a festa de renovação de votos ia chegando. Minha mãe e o Ricardo estavam completamente envolvidos nos preparativos, achando que eu estava ocupada demais com outras coisas. Para notar os momentos que eles roubavam juntos, eu sorria. Fingia que não via e continuava com meu plano. Uma semana antes da festa, contratei um sobrinho de uma amiga que mexe com produção de vídeo. Pedi para ele preparar uma retrospectiva da nossa vida juntos, usando fotos e vídeos de família. Quero fazer uma surpresa para o meu marido com memórias dos nossos 30 anos de união. Eu expliquei. Entreguei para ele uma seleção cuidadosa de fotos e vídeos felizes, momentos que pareciam mostrar um casamento de comercial de margarina. O que ninguém sabia é que eu tinha um segundo conjunto de imagens. Ao longo dos últimos meses, eu instalei discretamente umas microcâmeras pela casa, especialmente nos lugares onde eu sabia que eles costumavam se encontrar quando achavam que eu estava fora. Eu peguei momentos íntimos, conversas comprometedoras, confissões de anos de traição. Tudo estava documentado, prontinho para ser revelado no momento certo. À medida que o grande dia se aproximava, eu senti uma calma estranha. Não era mais raiva o que me movia, mas um senso de justiça. Eles roubaram 30 anos da minha vida. Construíram um relacionamento nas minhas costas. Riram da minha confiança. Agora, eles teriam que enfrentar as consequências. Os sinais sempre estiveram lá, sabe? Como aquelas rachaduras pequenas que aparecem na parede e a gente passa uma tinta por cima, achando que o problema sumiu, mas ele continua lá, crescendo em silêncio, até que um dia a casa toda ameaça desabar. Lembro de um Natal, acho que em 1975, a gente estava casado há só 2 anos. O Ricardo disse que precisava passar na agência do banco para resolver uma emergência de um cliente importante. Era a véspera de Natal. Quem resolve problema de banco na véspera de Natal? Gente, minha mãe, que estava com a gente para a ceia, sugeriu que eu fosse terminando de preparar o peru de Natal enquanto ela ia na missa do galo. Curioso? Como os dois saíram quase na mesma hora e voltaram também com poucos minutos de diferença. Minha mãe com um batom um pouco borrado, o Ricardo com um botão da camisa abotoado na casa errada, eu notei, mas me convenci de que eu estava vendo coisa onde não tinha. M1981. Meu pai estava no hospital. Nos seus últimos dias de vida, a gente se revezava para ficar com ele. Numa noite que era minha vez, recebi uma ligação do Ricardo dizendo que precisava buscar uns documentos no hospital para o seguro. Achei o horário estranho. Já passava das 10 da noite. Quando eu saí rapidinho para tomar um café, vi os dois no corredor. O Ricardo segurava a mão da minha mãe, consolando ela. Ele disse: eu voltei em silêncio para o quarto do meu pai, fingindo não ter visto nada. O coitadinho morreu, acreditando que a esposa dele o amava acima de tudo
Os aniversários de casamento eram especialmente dolorosos. Agora que eu olho para trás, o Ricardo sempre fazia questão de comemorar em grande estilo. Nos primeiros anos, eu achava que era por amor. Depois eu percebi que era por culpa. E minha mãe sempre nos presenteava com algo para casa, para o ninho de amor de vocês. Dizia ela com um sorriso, que agora eu reconheço que era puro cinismo. No nosso 20º aniversário, ela nos deu um jogo de lençóis importados para esquentarem as noites de inverno. Disse ela, piscando para o Ricardo. Na época, eu achei que era uma brincadeira de sogra. Hoje eu sei que era uma piada interna entre os dois amantes. Uma vez, acho que em 92, eu encontrei um brinco que não era meu no carro do Ricardo. Confrontei ele na hora. Ele ficou todo nervoso, disse que não fazia a menor ideia de como aquilo foi parar lá. No domingo seguinte, quando minha mãe veio almoçar com a gente, percebi que ela usava o par do brinco que eu tinha achado e comenté, como quem não quer nada, sobre o brinco perdido. Durante o almoço, minha mãe quase se engasgou com o vinho, mas eu fingi que nem vi e engoli mais esse sapo. Eu me sentia tão triste, mas convencia a mim mesma de que era coisa da minha cabeça, que eu era feliz. Eu tinha uma família linda, um marido que todos admiravam e eu era feliz. Viajávamos nas férias, as crianças crescendo saudáveis e eu era feliz. Tinha que ser feliz e eu repeti isso para mim mesma por anos, por décadas, até não poder mais. No meu aniversário, eu ganhava flores e um cartão escrito às pressas. Nas festas de fim de ano, os olhares entre eles ficavam mais intensos. À medida que a noite avançava e o espumante rolava solto, várias vezes eu peguei os dois em cantos isolados, conversando baixinho, e eles se afastavam. Quando alguém chegava perto, 2010. Encontrei receitas de remédios no nome da minha mãe, no bolso do paletó do Ricardo. Quando perguntei, ele disse que tinha ido à farmácia para ela. Ela não estava se sentindo bem e me pediu esse favor. Por que ela não pediu para mim? A própria filha. Resposto agora e óbvio. O ano de 2015 trouxe uma reviravolta. O Ricardo teve um pequeno derrame que o deixou internado por 2 semanas. Minha mãe praticamente se mudou para a Santa Casa. Estou ajudando minha filha nesse momento difícil. Ela explicava para as enfermeiras. Eu trabalhava durante o dia e ficava com ele à noite. Ela fazia o turno do dia. Uma enfermeira uma vez me perguntou por que a esposa só vinha durante o dia. Fiquei confusa até perceber que ela estava falando da minha mãe. Deve ser um engano. Eu respondi, mas não era. À medida que o Ricardo se recuperava, eu notei bilhetinhos trocados entre eles, papeizinhos que sumiam rápido quando eu me aproximava. Uma vez, peguei um que tinha caído no chão. Precisamos conversar sobre a T? A letra era da minha mãe. Na época, achei que T era de algum tratamento ou sei lá o quê. Agora eu sei. T era de Tânia. Era eu, M. 2017. Comecei a ter problema de insônia. Meu médico receitou uns remédios leves que me faziam apagar. Numa dessas noites, acordei rapidinho com a sensação de que tinha mais alguém no quarto. Abri só uma frestinha do olho e vi o Ricardo se vestindo. Em silêncio, olhei para o relógio, 2:30 da manhã, no dia seguinte. Perguntei se ele tinha saído da cama durante a noite. Você deve ter sonhado. Moe, amorzinho, respondeu ele, me dando um beijo na testa. Naquele mesmo dia, minha mãe apareceu com um bolo de fubá.
Tive uma insônia e resolvi fazer um bolinho de madrugada. Explicou. Os últimos anos antes da descoberta foram cheios desses momentos, pedaços de evidências que eu, de proposito, ignorava. O celular que o Ricardo nunca deixava largado por aí, as ligações que ele atendia se afastando para outro cômodo, as mensagens que ele apagava correndo, as visitas da minha mãe, que coincidência, batiam direitinho com as reuniões de emergência no banco. M. 2019. Achei um recibo de um motel, na beira da estrada, no bolso da calça do Ricardo. Quando eu mostrei para ele, ele inventou uma história super elaborada sobre um amigo que estava tendo um caso e que pediu para ele reservar o quarto. Eu acreditei. Não, mas eu aceitei a desculpa, porque a verdade era dolorosa. Demais para encarar no início de 2020, um pouco antes da pandemia, minha mãe começou a ter uns probleminhas de saúde, nada grave, mas o suficiente para o Ricardo mostrar uma preocupação exagerada. Ele insistiu que ela se mudasse para nossa casa por um tempo, assim a gente pode cuidar melhor dela. Ele argumentou. Durante as 6 semanas que ela ficou com a gente, eu percebi os olhares, os toques sem querer, os sussurros quando achavam que eu não estava por perto. Foi durante a pandemia que a coisa começou a ficar na cara. Com todo mundo em casa o tempo todo, os encontros ficaram mais difíceis para eles. A tensão era quase palpável. O Ricardo ficava irritado por qualquer coisinha. Minha mãe ligava várias vezes por dia, com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Só queria saber se você precisa de alguma coisa do mercado. Filha, Lítzia. Mesmo sabendo que a gente estava fazendo todas as compras pela internet, no Natal de 2021, já com as coisas mais flexíveis. Fizemos uma reuniãozinha de família. Meu filho, o Leo, veio de São Paulo com a namorada. Durante o jantar, ele comentou, como quem não quer nada: Pai, tenho visto seu carro estacionado perto do prédio da vovó várias vezes nos últimos meses. Quando passo para deixar as compras para ela, aí ele olhou para mim e disse: que bom que o senhor está cuidando da mamãe, né? O Ricardo quase se engasgou com o peru. Minha mãe derrubou a taça de vinho. Pela primeira vez, eu me permiti pensar abertamente no que eu já suspeitava há décadas. Então, veio aquela tarde de abril de 2022, a descoberta final, irrefutável. Depois de 30 anos vivendo uma mentira, finalmente a casa caiu. E ao contrário do que eles podiam esperar, aquela verdade não me destruiu. Ela me libertou. Me libertou para planear, com todo o cuidado do mundo, como eu ia reconstruir a minha vida. Depois de expor a deles ao julgamento público que eles tanto temiam, depois daquela tarde de abril que mudou tudo, eu voltei para casa e fiz o que ninguém esperava. Absolutamente nada. Não confrontei, não gritei. Não chorei na frente deles. Pelo contrário, eu beijei o Ricardo, como sempre fazia quando chegava. Agradeci a minha mãe pelo pudim que ela disse ter trazido especialmente para mim e segui minha rotina. Mas por dentro, alguma coisa tinha virado uma chave. Era como se 3 décadas de cegueira voluntária tivessem se transformado numa clareza que doía. Naquela mesma noite, deitada ao lado do homem que me traiu por toda a nossa vida de casados, eu bolei as primeiras linhas do que se tornaria o plano perfeito. Não seria uma vingança de cabeça quente. Motivada pela raiva, seria algo calculado. Frio, executado com a mesma paciência que eles tiveram, para me enganar por 30 anos. Na manhã seguinte, abri um caderno novo e comecei a anotar tudo. Datas, horários, desculpas, comportamentos, suspeitas,
Revirei minha memória, buscando todos os momentos estranhos que eu tinha relevado. Cada página que eu enchia confirmava o que eu já sabia. Não eram os encontros aqui e ali, era um relacionamento paralelo que provavelmente começou antes mesmo do meu casamento. Em maio de 2020, comecei a parte financeira do plano. Primeiro, eu precisava entender nossa situação econômica, algo que eu sempre deixei nas mãos do Ricardo, peri para ver os extratos, com a desculpa de que estava preocupada com a nossa aposentadoria. Ele ficou meio assim, mas acabou mostrando. Com a desculpa de querer aprender mais sobre finanças, comecei a assumir algumas contas, a organizar os papéis. E goma, isso. Ganhei acesso a senhas e documentos. Foi um choque. Descobri que o Ricardo tinha uma conta separada que recebia depósitos todo mês. Quando perguntei, ele disse que era uma previdência privada que estava guardando de surpresa para nossa aposentadoria. Eu aceitei a mentira com um sorriso. Enquanto secretamente fotografava todos os documentos com o celular, em junho, dei meu primeiro passo concreto. Abri uma conta só no meu nome. Em outro banco, comecei a transferir uns valores pequenos todo mês, quantias que não chamariam a atenção dele, mas que, com o tempo, iam virar uma boa grana. Também comecei a vender discretamente algumas joias que eu não usava muito. Para cada peça vendida, eu inventava uma história. Emprestei para a Júlia. Deve estar naquela caixa lá no quartinho. Nossa, faz anos que não uso. Acho que até doei. Em julho, marquei uma consulta com um advogado numa cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Eu queria saber quais eram os meus direitos num divórcio com traição comprovada. O advogado explicou que, com provas concretas, eu teria uma vantagem considerável na divisão de bens. Foi aí que a ficha caiu. Eu precisava de provas irrefutáveis. Em agosto, com a desculpa de modernizar a casa, instalei discretamente microcâmeras em lugares estratégicos, não nos quartos. Sabe, eu ainda tinha uma decência que eles claramente não tinham. Mas no escritório, na varanda dos fundos, na sala, para quando eu supostamente não estivesse, também botei um gravador no carro do Ricardo e instalei um aplicativo espião no celular dele. Numa noite em que ele tomou os remédios para dormir e apagou, setembro trouxe as primeiras provas de ouro, gravações de conversas que, meu Deus, mensagens de texto que não deixavam nenhuma dúvida, imagens que mostravam a natureza do relacionamento deles. Cada nova descoberta era como uma facada, mas eu me mantive firme no meu propósito. Arquivei tudo direitinho, fazendo cópias em vários lugares. Foi em outubro, revisando nossas declarações de imposto de renda antigas, que encontrei algo realmente nojento: transferências mensais da nossa conta conjunta para a conta pessoal da minha mãe, que o Ricardo justificava nos registros como ajuda para a sogra. Essas transferências começaram poucos meses depois do nosso casamento e continuaram por décadas. Era muito, mas muito dinheiro ao longo dos anos, dinheiro nosso, do nosso trabalho, da nossa economia, que ele desviava para ela. Nesse mesmo mês, a oportunidade perfeita caiu no meu colo. Durante um jantar com amigos, alguém comentou de um casal que tinha renovado os votos. Depois de 50 anos de casados, eu olhei para o Ricardo com os olhos brilhando de falsa admiração e disse: amor, não seria maravilhoso se a gente fizesse isso nos nossos 30 anos? Ele se engasgou com o vinho, mas na frente dos amigos não tinha como dizer não. A semente estava plantada. Em novembro, eu apresentei oficialmente a ideia da renovação de votos
planejada para abril de 2023, exatamente no nosso 30º aniversário, eu falei com tanto entusiasmo, pintei um quadro tão perfeito da festa, que o Ricardo acabou cedendo. Minha mãe, quando soube, se ofereceu na hora para ajudar. Ninguém conhece o gosto da minha filha melhor do que eu. Disse ela com aquele sorriso que agora me dava calafrios. Dezembro de 2020. E 2 foi crucial. Com a desculpa das festas de fim de ano, convidei toda a família para nossa casa, inclusive meu filho, o Leo, aproveitando que ele é advogado, pedi uma ajudinha para organizar uns papéis. Expliquei que queria fazer uma surpresa para o Ricardo, transformando a chácara que ele tinha herdado dos pais num projeto para nossa aposentadoria. O Leo, sem desconfiar de nada, preparou todos os documentos para transferir a propriedade exclusivamente para o meu nome. Na véspera do Natal, entre sorrisos e espumante, entreguei os documentos para o Ricardo assinar. É só para a gente começar o projeto da chácara, querido. Um presente de Natal antecipado para nossa aposentadoria. Ele assinou sem ler. Como eu sabia que faria naquele momento, a chácara, o único bem que estava só no nome dele, passou a ser legalmente minha. Janeiro de 2023 foi dedicado aos preparativos da festa. Contratei o melhor buffet da região, reservei o salão mais chique da cidade. Encomendei uma decoração de cinema. O Ricardo começou a ficar preocupado com os gastos, mas eu o tranquilizei. É uma celebração única. Querido, 30 anos merecem algo especial. O que ele não sabia é que eu estava pagando a maior parte com o dinheiro que eu tinha juntado secretamente. Em fevereiro, eu abordei o Ricardo com uma ideia que parecia inocente. Amor? Estava pensando em fazer uma retrospectiva em vídeo da nossa vida para a gente mostrar na festa. O que você acha? Ele ficou visivelmente desconfortável. Mas, de novo, não podia recusar sem parecer suspeito. Ótima ideia! Querida, contratei um rapaz videomaker, sobrinho de uma amiga que não conhecia nossa família de perto. Entreguei a ele uma seleção de fotos e vídeos felizes, momentos que mostravam um casamento perfeito. Ao mesmo tempo, eu trabalhava em segredo num segundo vídeo. Este continha as provas que eu coletei nos últimos meses. Trechos das conversas gravadas, as mensagens comprometedoras, as imagens das câmeras escondidas, os documentos financeiros mostrando o desvio de dinheiro. Eu editei tudo com cuidado, para não deixar nenhuma dúvida sobre o que eles eram. Março foi o mês de finalizar os detalhes práticos da minha fuga. Aluguei discretamente um apartamento em outra cidade, usando só o meu nome. Transferi a maior parte do dinheiro que eu tinha guardado para minha nova conta. Preparei uma mala com documentos importantes e objetos de valor sentimental e deixei na casa de uma amiga de confiança. A única pessoa que tinha uma vaga ideia do que eu estava planejando, embora não soubesse dos detalhes sórdidos. Nesse mês, eu fiz algo que nunca imaginei. Visitei um detetive particular, não para investigar. Eu já tinha provas até demais, mas para me orientar sobre como garantir que as provas que eu tinha eram legalmente válidas. Seguindo o conselho dele, refiz algumas gravações em contextos mais claros e consegui declarações por escrito de pessoas que Zimzaba tinham visto comportamentos suspeitos deles ao longo dos anos. Na primeira semana de abril, faltando poucas semanas para a festa, eu dei um passo arriscado. Confrontei a melhor amiga da minha mãe, a dona Cida. Sem contar tudo, eu dei a entender que sabia de algo sério envolvendo minha mãe. E o Ricardo, a reação dela
confirmou tudo. Ela sabia. Tânia, minha querida, tem coisa que é melhor não mexer, disse ele, toda nervosa. Eu pressionei um pouco mais e ela acabou admitindo que desconfiava há anos, mas nunca teve coragem de me contar. Antes de ir embora, fiz ela prometer que estaria presente na renovação de votos. Vai ser uma celebração inesquecível. E eu garanti. 2 semanas antes da grande data, tive uma conversa estranhamente sincera com Ricardo. Falei sobre como os 30 anos passaram rápido, como eu estava ansiosa para a festa, como seria um novo começo para a gente. Eu vi nos olhos dele uma mistura de culpa e alívio, provavelmente achando que eu nunca ia descobrir a verdade. Que a gente podia ter um novo começo com ele, mantendo a vida dupla. Eu sorri docemente e disse: algumas surpresas estão por vir. Querido, acho que essa festa vai marcar nossas vidas para sempre. Os últimos dias foram uma loucura de preparativos. Confirmei com o técnico de som e vídeo que os 2 vídeos estavam prontos e testados. Verifiquei com o buffet se o espumante especial que eu encomendei, uma garrafa exclusiva para o brinde final, estava garantido. Ensaiei na minha cabeça umas 1000 vezes as palavras exatas que eu diria na hora da revelação. Na noite antérieure à festa, eu dormi surpreendentemente bem. A certeza do que eu estava prestes a fazer me trouxe uma paz que eu não sentia há meses. Talvez à noite. De manhã, beijei o Ricardo como se fosse um dia qualquer e disse: hoje vai ser especial. Né? Ela sorriu. É nervoso? E respondeu: sem dúvida, querida, um dia para a gente guardar na memória. Nisso, ele estava certo. Seria um dia que nenhum de nós jamais esqueceria. O dia 15 de abril de 2023 amanheceu com um sol lindo, como se o próprio céu estivesse do meu lado. Eu abri os olhos antes do despertador tocar, com aquela mistura de ansiedade e determinação que só sente quem está prestes a virar a mesa e mudar completamente o rumo da própria vida. O Ricardo já estava acordado, sentado na beirada da cama, com os ombros tensos. Percebi o nervosismo dele quando ele me deu bom dia. A voz dele tremeu um pouquinho, algo que só alguém que viveu com ele por 3 décadas notaria, nervoso com a festa. Querido, perguntei, toda inocente. Enquanto me levantava, pouco, ele respondeu, sem me olhar nos olhos. 30 anos é muito tempo, né? Cada minuto valeu a pena, respondi com um sorriso que não chegava nos meus olhos, especialmente hoje. Hoje vai valer cada segundo. O telefone tocou às 7h30, em ponto, era minha mãe, ansiosa, como sempre, para tomar as rédeas. Tânia, querida, já estou a caminho do salão. Para ver a decoração, não se preocupa com nada, tá? Obrigada, mamãe. Respondi com uma doçura calculada. Não sei o que eu faria sem você na minha vida. As palavras tinham um duplo sentido que ela jamais perceberia. Passei a manhã no salão de beleza. Me dando esse luxo, eu queria estar deslumbrante para o que estava por vir. Escolhi um vestido azul marinho, não branco, porque não havia inocência nenhuma para celebrar. Um vestido elegante, sofisticado, que eu comprei em segredo semanas antes. Azul marinho sempre foi a minha cor, realçava meus olhos de um jeito que o Ricardo não resistia. Mesmo depois de tantos anos, enquanto a cabeleireira terminava meu penteado, recebi uma mensagem do Léo dizendo que ele e a esposa já tinham chegado na cidade. A Júlia também já estava a caminho com o marido e meus 2 netinhos. A ideia de expor tudo na frente dos meus filhos adultos me doía
Mas eu me tranquilizei, lembrando que tinha arrumado uma sala separada com brinquedos e monitores para as crianças. Durante a cerimônia, às 2 da tarde, quando cheguei no salão para uma última olhada, encontrei minha mãe dando ordens para os decoradores. Aos 76 anos, ela ainda tinha aquela postura impecável e o olhar afiado que sempre intimidou todo mundo, menos a mim. Não mais está tudo perfeito. Mamãe, elogié. Era verdade. A decoração estava magnífica. Flores brancas e azuis por todo lado, mesas lindas, uma pista de dança com luzes suaves, o palco para minha revelação. Não poderia ser melhor. Só quero que tudo seja especial para vocês. Querida, respondeu ela, me abraçando. Sente o perfume caro dela. Provavelmente mais um presente do Ricardo, e resistir ao impulso de empurrá-la será inesquecível. Garanti. Checando discretamente se o telão e o som estavam funcionando, o técnico me fez um sinal de positivo do canto do salão. Os 2 pendrives estavam com ele, identificados apenas como vídeo 1 e vídeo 2. Voltei para casa para me arrumar e encontrei o Ricardo terminando de se vestir. Ele estava elegante no terno novo, mas notei manchas de suor se formando debaixo dos braços, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ajudei ele com uma gravata, um gesto que repeti incontáveis vezes ao longo do nosso casamento. Nossos olhares se cruzaram no espelho. Você está linda, disse ele, virando-se para segurar minhas mãos. Guarde os elogios para mais tarde. Respondi com um sorriso misterioso. Hoje à noite teremos muito o que dizer um ao outro. Chegamos ao salão às 6 da tarde, 1 hora antes do início oficial. Os primeiros convidados já chegavam, amigos, família, colegas de trabalho do Ricardo, minhas amigas da escola onde eu dava aula. Cumprimentamos todo mundo com sorrisos ensaiados, recebendo parabéns pela nossa união tão longa. Às 7 em ponto, com o salão lotado, mais 200 pessoas, o mestre de cerimônias anunciou o início da celebração, Ricardo, e eu caminhamos juntos até o pequeno altar. Meus filhos, Léo e Júlia, estavam sentados na primeira fileira, sorrindo, orgulhosos. Minha mãe estava ao lado deles, radiante, num vestido verde esmeralda, uma cor que eu sabia ser a favorita do Ricardo. O celebrante, um amigo da família, começou a falar com palavras emocionadas sobre amor, compromisso e fidelidade. A ironia era tanta que eu quase ri. Notei que o Ricardo ficava cada vez mais inquieto ao meu lado. Minha mãe mantinha os olhos fixos nele, com uma intensidade que me espanta como ninguém nunca percebeu. Depois dos discursos, chegou o momento que eu planejei com tanto cuidado, a apresentação do vídeo de retrospectiva. As luzes do salão diminuíram e o telão desceu atrás do altar. Antes de renovarmos nossos votos, anunciei ao microfone. Eu preparei uma pequena surpresa. Um vídeo que resume nossa jornada. Olhei diretamente para o Ricardo. O rosto dele ficou branco. 30 anos dão muitas histórias para contar, não é mesmo? Querido, o vídeo começou como todo mundo esperava. Fotos do nosso noivado, do casamento, do nascimento dos filhos, de Naté Felizes. A trilha sonora era emocionante e eu ouvia as pessoas suspirando na plateia. O Ricardo relaxou visivelmente ao meu lado, provavelmente achando que o pesadelo dele tinha acabado, que sua vida secreta ia continuar secreta. Então, depois de exatos 7 minutos de memórias felizes, a tela ficou preta por alguns segundos. Senti o Ricardo ficar tenso de novo. Quando a imagem voltou, não eram mais fotos de família. Era a primeira das provas que eu coletei.
Uma gravação clara do Ricardo e da minha mãe, no nosso escritório, num momento íntimo que não deixava nenhuma dúvida sobre o relacionamento deles. Um burburinho de confusão tomou conta do salão. O Ricardo congelou ao meu lado, sem conseguir se mexer, nem falar. Minha mãe, na primeira fileira, levantou de um salto, mas parecia paralisada pelo choque. O vídeo continuou, implacável. Mensagens de texto explícitas apareceram na tela, grandes, o suficiente para todo mundo ler trechos de conversas gravadas, com as vozes deles perfeitamente reconhecíveis. Ecoaram pelo salão, em silêncio, os documentos financeiros, mostrando as transferências de dinheiro por décadas e, por fim, a gravação mais recente, de um mês atrás, onde eles discutiam como iam continuar se encontrando depois da renovação de votos. Quando as luzes voltaram, o silêncio no salão era total. 200 pares de olhos olhavam de mim para o Ricardo, para minha mãe, tentando entender o que tinham acabado de ver. Meus filhos estavam em choque, sem conseguir acreditar na traição que foi esfregada na cara deles. E o que a minha Tolma. Até o microfone, minha voz saiu mais firme do que nunca. Como vocês podem ver, nós estamos realmente celebrando 30 anos hoje disso, bem devagar, 30 anos de traição, de mentiras, de um caso que começou antes mesmo do nosso casamento, 30 anos em que fui enganada, não só pelo homem que jurou me amar, mas também pela mulher que deveria ter me protegido acima de tudo, minha própria mãe. O Ricardo finalmente conseguiu falar, se aproximando de mim com as mãos estendidas. Suplicando, Tânia, por favor, a gente pode explicar? Eu afastei as mãos dele com um gesto firme. Não há nada a ser explicado. As imagens falam por si. Virei-me para os convidados. A maioria ainda de boca aberta. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, não vai ter renovação de votos hoje. No entanto, tenho alguns anúncios importantes a fazer. Tirei um envelope do meu vestido e o abri lentamente. Primeiro, gostaria de informar que os papéis do divórcio já estão prontos. Meu advogado entra em contato com você amanhã. Ricardo, os olhos dele se arregalaram em pânico. Minha mãe tinha desabado na cadeira, com o rosto entre as mãos. Segundo, tenho o prazer de anunciar que a chácara que herdamos de seus pais, Ricardo, aquela que você tão generosamente passou para o meu nome no Natal, vai ser transformada na sede do novo Instituto Tânia Sampaio para mulheres vítimas de abuso. Um murmúrio de aprovação se espalhou pela plateia. Vi algumas amigas minhas trocando olhares de admiração. Por fim, gostaria de informar que todas as nossas economias que eu consegui recuperar, mais ou menos 60% do que tínhamos, foram transferidas para uma nova conta. Metade desse valor será dividida entre nossos filhos. Olhei para o Léo e a Júlia, que ainda pareciam em transe. A outra metade vai financiar o meu novo começo. Virei-me diretamente para o Ricardo e para minha mãe. Quanto a vocês dois, agora vocês estão livres para ficarem juntos. Sem mentiras, sem encontros secretos, livres também para explicar para todo mundo, inclusive para os seus netos, a natureza da relação de vocês. Tirei minha aliança e a coloquei sobre a mesa mais próxima. O barulhinho do metal no silêncio do salão pareceu ecoar por uma eternidade. A festa continua, anunciei, surpreendendo a todos. O buffet está pago. A música está contratada. O espumante está gelado. Considerem isso a minha celebração de libertação. Quanto a mim, eu tenho um voo para pegar.
Foi nesse momento que o Ricardo finalmente reagiu de verdade, correndo na minha direção. Você não pode fazer isso. É a nossa vida, nossa casa, nosso dinheiro. Eu o encarei com uma calma que o fez recuar. Era a nossa vida. Ricardo, você e a mamãe fizeram as escolhas de vocês por 30 anos. Hoje, eu fiz a minha. Caminhei em direção à saída, parando só para abraçar meus filhos e garantir que a gente se falaria no dia seguinte. Enquanto eu atravessava o salão, senti os olhares de todos me seguindo. Não havia vergonha nos meus passos. Só a dignidade de quem finalmente tomou as rédeas da própria história. No estacionamento, o táxi que eu tinha chamado já me esperava. Pelas janelas do salão, eu via a confusão que se instalou. O Ricardo gesticulava, desesperado, tentando explicar o inexplicável. Minha mãe continuava sentada, em estado de choque. Meus filhos estavam abraçados, consolando um ao outro diante daquela revelação horrível. Entrei no táxi com uma malinha de mão, tudo o que eu precisava para os próximos dias. Estava no apartamento que eu aluguei em segredo. O motorista, sem saber de nada do drama que tinha acabado de acontecer, me perguntou, como de costume, pro aeroporto? Senhora, sim. Respondi, sentindo o peso de 3 décadas sumindo dos meus ombros. Pro aeroporto. Por favor. Enquanto o carro se afastava, olhei uma última vez para o salão iluminado. 30 anos de mentiras tinham acabado numa noite de verdade. Eu não senti alegria. Não exatamente, mas uma sensação profunda de justiça feita e pela primeira vez em muito tempo. O futuro parecia cheio de possibilidades. O táxi me deixou no aeroporto às 10h menos 15 daquela noite inesquecível. Embarquei no voo das 11h30 para Florianópolis, uma cidade onde eu nunca tinha ido, mas que sempre sonhei em conhecer. Escolhi de propósito um destino que não tivesse nada a ver com minhas memórias antigas. Durante as 2 horas de voo, senti uma mistura de emoções, alívio, tristeza, medo do desconhecido e, surpreendentemente, uma leveza que eu não sentia há décadas. Cheguei à 00h30, me hospedei num motelzinho perto da praia, que eu tinha reservado semanas antes, usando só meu primeiro nome. Dormi como uma pedra pela primeira vez em meses, sem pesadelos. Sem acordar no susto, pensando onde o Ricardo estaria. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 8h. Era o Léo, meu filho. A voz dele estava embargada. Uma mistura de raiva e choque. Mãe, onde você tá? A gente tá preocupado. Eu tô bem. Meu filho, eu precisava de um tempo. Como tá sua irmã? Destruída. Estamos todos destruídos. É muita coisa para digerir. Por que você não contou para a gente antes? E vocês teriam acreditado em mim contra o pai e a avó de vocês. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta. Combinamos que ele e a Júlia viriam me encontrar na semana seguinte. Quando eu tivesse mais instalada, eu não disse onde eu estava exatamente. Ainda não estava pronta para o Ricardo saber onde me encontrar. Naquele mesmo dia, recebi um e-mail do meu advogado dizendo que o Ricardo tinha sido notificado oficialmente do divórcio. Parece que ele estava arrasado e queria uma chance de se explicar. Eu instruí o advogado a manter toda a comunicação estritamente profissional. Minha mãe também tentou me ligar. Dezenas de mensagens de voz. Cada uma mais desesperada que a outra. Na última, ela chegou a dizer que a culpa era toda do Ricardo.
que ele a manipulou por todos esses anos, deletei todas as mensagens sem responder, a capacidade dela de se fazer de vítima, mesmo depois de tudo, só confirmou que a minha decisão foi a mais correta. Os primeiros dias em Floripa foram de adaptação. Aluguei um apartamentozinho mobiliado com vista para o mar, usando parte do dinheiro que eu separei. Era um lugar simples, mas era só meu. Talvez o primeiro lugar que eu pude chamar de meu de verdade em toda a minha vida adulta. Uma semana depois, como combinado, o Léo e a Júlia vieram me visitar e estavam mais calmos. Mas ainda tentando entender o tamanho do estrago, a Júlia trouxe umas fotos antigas que conseguiu pegar lá em casa. Antes que o Ricardo sumisse com tudo, ele está vendendo tudo. Mãe, ela contou a casa, os carros, está limpando as contas. A vovó se mudou para lá por uns dias. Mas eles mal se falam agora. E o que o povo da cidade está falando? Perguntei, tentando fingir que não me importava. A cidade inteira não fala de outra coisa. Respondeu Léo. Alguns defendem o pai. Dizem que você exagerou, que lavou roupa suja em público. Mas a maioria... Mãe, a maioria está do seu lado. Especialmente as mulheres. Conversamos por horas. Chorei pela primeira vez, desde a noite da festa, não pelo casamento perdido, mas pelo tempo perdido, pelos anos que eu dediquei a uma mentira. Meus filhos choraram comigo. Antes de ir embora, a Júlia segurou minhas mãos com força. Você merece ser feliz. Mãe, de verdade, foi o começo de uma reconexão lenta com meus filhos. A traição não foi só contra mim. Foi contra toda a nossa família. Eles também precisavam de tempo para entender que parte da história deles foi construída em cima de uma farsa. Maio de 2023 trouxe os primeiros problemas na justiça. O Ricardo tentou anular a transferência da chácara, alegando que não sabia o que estava assinando. Meu advogado apresentou as provas, inclusive fotos dele assinando todo sorridente. No Natal, o juiz deu a causa para mim e a propriedade continuou sendo minha. Em junho, eu tirei o projeto do Instituto do Papel, usando a chácara como sede, criei um centro de apoio para mulheres, especialmente vítimas de relacionamentos abusivos. Contratei assistentes sociais, psicólogas, advogadas. Não era só sobre vingança, era sobre transformar a minha dor em alguma coisa boa. Criar um sentido para tanto sofrimento. E eu administrava tudo de longe, com visitas discretas à cidade uma vez por mês. Julho de 2023 marcou o fim do divórcio. O Ricardo finalmente aceitou os termos, percebendo que as provas contra ele eram esmagadoras e que lutar só ia prolongar a humilhação dele. A divisão dos bens foi mais favorável para mim. Levando em conta as circunstâncias da traição, assinei os papéis finais, sem sentir nenhuma saudade, só o alívio de um capítulo encerrado. Usando parte do dinheiro, me matriculei num curso de arte e terapia. Sempre gostei de pintar, mas nunca tive tempo ou incentivo. Aos 60 e poucos anos, e eu virei estudante de novo, cercada de jovens que, para minha surpresa, me acolheram super bem. Minha experiência de vida virou uma coisa valiosa nas discussões sobre a arte como cura. Em setembro, recebi uma ligação inesperada da dona Cida, a melhor amiga da minha mãe. Parece que as coisas não tinham dado certo entre os dois pombinhos. O Ricardo tinha pedido a minha mãe em casamento, provavelmente para tentar limpar a barra dele na cidade, mas ela recusou. Segundo a dona Cida, minha mãe teria dito que a emoção estava no proibido. Sem o gostinho do segredo,
dá adrenalina. O relacionamento deles acedou rapidinho. O Ricardo se mudou para o Rio de Janeiro, onde parece que arrumou um emprego num banco menor. Minha mãe ficou na cidade, enfrentando o desprezo de todo mundo. Ela está sofrendo. Tânia, disse a Cida, tentando me comover. Ninguém mais a convida para nada. As pessoas atravessam a rua para não ter que falar com ela. Escolhas têm consequências. Cida responde. Simplesmente, ela fez las dela por 30 anos. Agora está colhendo o que plantou. Em outubro, minha nova vida ganhou um novo capítulo. Durante uma exposição de arte local onde eu mostrei umas pinturas, conheci o Carlos, um professor universitário, aposentado de 65 anos, também divorciado, com uma história bem diferente da minha, mas também marcada por recomeços. Começamos uma amizade sem pretensão nenhuma, tomando um cafezinho depois das aulas, trocando livros, falando de filmes. Quando a gente viu, já estava se encontrando quase todo dia, em novembro. E ele me chamou para jantar. Foi meu primeiro encontro em mais de 30 anos. Fiquei nervosa que nem uma adolescente, mas ao mesmo tempo segura de um jeito que eu nunca tinha sentido. Com o Carlos, não tinha necessidade de fingir. Ele gostava da minha força, da minha independência. Você é uma mulher extraordinária. Tânia, ele me disse naquela noite, transformou uma tragédia em triunfo. O Natal de 2023 foi um marco. Meus filhos e netos vieram passar as festas comigo. No meu novo lar, aluguei uma casa maior na praia para todo mundo. Pela primeira vez em décadas, a gente celebrou sem a presença do Ricardo ou da minha mãe. Foi diferente, às vezes um pouco estranho, mas foi genuinamente feliz. A Júlia comentou que nunca tinha me visto sorrir tanto. O Léo trouxe notícias da nossa cidade. O Instituto estava indo de vento em popa, ajudando dezenas de mulheres. O Ricardo tinha tentado voltar, mas encontrou todas as portas fechadas. Quanto à minha mãe, parece que ela tinha adoecido, nada grave, mas o suficiente para me deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Você pensa em ver ela algum dia? O Léo perguntou. Com cuidado? Não sei. Meu filho responde. Honestamente, perdoar é um processo e eu ainda estou no meio do meu. Janeiro de 2024 trouxe uma proposta inesperada. O Carlos foi convidado para um projeto de pesquisa na Europa que ia durar 6 meses e ele me convidou para ir junto. Meu primeiro impulso foi dizer não. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca imaginei uma aventura dessas na minha idade. Mas aí eu pensei, por que não? O que me prendia? O instituto funcionava bem. Meus filhos tinham suas próprias vidas. Pela primeira vez, eu era completamente livre para escolher, em fevereiro, embarcamos para Portugal. O primeiro de 5 países que a gente ia visitar, mandei cartões postais para os meus filhos de cada cidade, colecionei memórias que eu nunca sonhei em ter em Paris. Visitando o Louvre, o Carlos me surpreendeu com uma pergunta: você se arrependeria de investir na gente? Tânia, não era um pedido de casamento. Nós dois já tínhamos idade e experiência para saber que papel não define um relacionamento. Era um convite para a gente construir algo junto. No nosso tempo, do nosso jeito. Não, respondi com toda a certeza do mundo. Não me arrependeria nem um pouco. Voltamos ao Brasil em agosto de 2024, mas não para Floripa. Fomos para São Paulo, onde o Carlos tinha família, e onde decidimos morar. Comprei um apartamento aconchegante num bairro bem arborizado, com um espacinho para eu montar meu ateliê de pintura. A essa altura,
Meus quadros já começavam a ser vendidos em pequenas galerias. Nada grandioso, mas um reconhecimento que alimentava minha alma. Em setembro, recebi a notícia de que minha mãe estava gravemente doente. Um câncer agressivo, descoberto tarde demais. A Júlia me ligou chorando, pedindo para eu pensar em fazer uma visita. Ela não para de perguntar por você. Mãe, talvez seja a última chance. Depois de dias pensando muito e de muitas conversas com o Carlos e com o meu terapeuta, sim, eu finalmente procurei ajuda profissional. Eu decidi visitar minha mãe. Não por ela, mas por mim. Para fechar esse ciclo nos meus termos, voei para minha cidade natal em outubro. Fiquei na casa da Júlia. Minha mãe estava no hospital, muito fraca por causa da doença. Quando eu entrei no quarto, os olhos dela se encheram de lágrimas. Tânia, você veio. Sentei ao lado da cama, mas não peguei na mão dela. Mantive uma certa distância. Vem, você me perdoa? Ela perguntou. Como vos Fraukinho? Eu não estou aqui para isso. Mãe, eu estou aqui para te dizer que, apesar de tudo que você fez, eu consegui encontrar a minha paz. Não é sobre perdão, é sobre encerramento. Ela fechou os olhos e as lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Eu entendo, eu não mereço mais do que isso. Conversamos por quase 1 hora. Não sobre o passado, não tinha mais nada para dizer sobre aquilo. Falamos da minha nova vida. Dos meus projetos, dos meus netos. Contei sobre o instituto, sobre como eu estava ajudando outras mulheres a se reerguerem. Antes de sair, deixei do lado da cama dela uma pequena pintura que eu levei. Um nascer do sol no mar, simbolizando novos começos. Adeus, mamãe, que eu disse simplesmente. Ela faleceu 2 semanas depois. Eu fui ao enterro serena, distante. Dei apoio para os meus filhos, mas me mantive emocionalmente reservada. O Ricardo apareceu por pouco tempo. Envelhecido, abatido, nossos olhares se cruzaram uma única vez, de longe, no cemitério. Não havia mais raiva, nem mágoa. Só o reconhecimento silencioso de 2 pessoas que um dia dividiram uma vida e que agora seguiam caminhos que nunca mais se cruzariam. Em dezembro de 2024, o Instituto completou seu 1º ano com resultados incríveis. Mais de 50 mulheres tinham sido ajudadas, muitas reconstruindo suas vidas do zero. Fui convidada para dar uma palestra sobre minha experiência. Eu hesitei no começo, mas acabei aceitando. Era a hora de transformar minha história pessoal em inspiração pública. E, agora, em maio de 2025, 2 anos depois daquela noite que mudou tudo, eu estou aqui gravando este vídeo a pedido da minha neta mais velha, que insistiu que a minha história precisava ser contada. Bom, você precisa contar isso para outras mulheres. Ela disse, e ela estava certa. Eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que a idade é só um número quando se trata de dignidade e amor próprio, que relacionamentos devem nos levantar e não nos diminuir, e, principalmente, que o verdadeiro poder não está na vingança pela vingança, mas na capacidade de transformar dor em propósito. Hoje, aos 68 anos, eu me sinto mais viva e mais eu mesma do que eu jamais fui. O Carlos e eu estamos planejando uma viagem para a Ásia no ano que vem. Continuo pintando e cuidando do Instituto de longe. Meus filhos estão bem. Meus netos crescendo saudáveis. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica de alguma forma com a minha história,
Eu quero que você saiba de uma coisa: não existe prisão pior do que aquela que a gente constrói para nós mesmas quando aceitamos menos do que merecemos. E não existe liberdade mais doce do que aquela que a gente encontra quando finalmente temos a coragem de dizer: chega. A vida de verdade começa quando a gente decide ser a protagonista da nossa própria história. Nunca é tarde demais para virar a página e começar um novo capítulo. Acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. Minha gente, se vocês gostaram da minha história, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever, tá bom? Um beijo bem grande da vovó. Tânia, até a próxima